Olá, estamos começando mais um programa Acervo Catanduva aqui pela TV Câmara. O palhaço surgiu junto com a formação do circo por volta do ano de 1776. Entre eles, bozos, atins, espirros, piolim, pinguinho, bolinha, arrelia, carequinha, estilingue, torresmo, patati, patatá e teleco-teco. Animadores de festas, entre outros, o palhaço ou o clown, que é o termo usado em inglês para o estado de espírito. Os grandes mestres já diziam que para ser um bom palhaço, precisamos saber primeiramente quem somos, aceitar os próprios ridículos, rir disso e oferecer generosamente ao outro. Por isso que cada palhaço tem a sua identidade e se expressa por meio do seu figurino. O palhaço, por expressar suas emoções ao máximo, alcança outro grau de dignidade, onde a generosidade e fragilidade se fazem presentes, pois eles estão livres das máscaras sociais, sendo sempre totalmente espontâneos. Atualmente, encontramos não só em circos, nem só em festas, eles estão nas rádios, nas TVs e até no Congresso Nacional. E para nos falar sobre isso, recebemos aqui no Acervo Catanduva de hoje, palhacinho catanduvense Pimpão. Pimpão, é um prazer e uma honra tê-lo aqui no nosso Acervo Catanduva. Tudo bem com você? Sim, palhacinho Pimpão, amiguinho das criancinhas, protetor dos animais. Olha, essa risadinha, aliás, eu quero começar já que você conte para o nosso telespectador. Essa risadinha é uma risadinha proposital, é isso? Sim, essa risadinha faz parte do palhacinho Pimpão, que é a risadinha cara de pau, né? Que é a risadinha junto com o movimento na cabeça, assim, ó. É uma risadinha que você usa em qualquer situação. Por exemplo, a gente está no avião, os motores acabaram, o avião está caindo. Aí eu posso falar assim, gente, a gente vai morrer. Então é uma risadinha cara de pau para todas as situações. A gente mencionou aí na introdução exatamente essa questão de que o figurino e tudo que envolve o palhaço está relacionado diretamente à sua identidade. É isso mesmo, Pimpão? Bem, as roupas do palhacinho Pimpão são as cores da bandeira nacional. Porque é assim, quando você vê o super-homem, só de você ver a roupa dele, você já fala super-homem. Quando você vê as roupas do palhaço Bozo, imediatamente você já lembra do nome Bozo. É então, desde o início, eu já pensei em fazer uma característica do palhacinho Pimpão, que só da pessoa olhar para mim, já vai falar, esse é o Pimpão. Para não ser apenas mais um palhaço. Eu sou o palhacinho Pimpão, não sou mais um palhaço. Entendeu? Então, as minhas características, a roupa, é as cores da bandeira nacional. Inclusive, quando eu fazia maquiagem, era uma maquiagem diferente da maioria dos outros palhaços. E o meu objetivo nunca foi imitar outros palhaços, e sim ter uma personalidade própria na questão palhacinho Pimpão. Pimpão, você é natural de Catanduva? Eu nasci em Campo Limpo Paulista. Campo Limpo Paulista. Eu fui registrado na cidade de São Paulo, morei em São Paulo, e a partir de 1974, eu vim morar na cidade de Catanduva. E onde você morou quando você chegou aqui? Qual foi a região? Eu morei em vários bairros, né? Eu morei no São Francisco, Jardim Bela Vista, Higienópolis, morei no Higienópolis. Atualmente você mora em que bairro? Parque Iracema. Eu moro no São Francisco. No São Francisco. Na rua Piauí. Como é que foi a sua infância, Pimpão? Foi uma infância normal, uma infância feliz. Na verdade, eu tive a sorte que eu tenho 55 anos. Naquela época, as coisas eram mais simples, não tinha tanta violência do jeito que é hoje, os alunos respeitavam os professores. Era uma situação totalmente diferente do jeito que é hoje, né? Eu pegava minha bicicleta, fazia grandes passeios de bicicleta, a cidade era menor. Eu tive uma infância feliz, principalmente pela situação daquela época ser mais feliz, eu acho. Você veio para Catanduva com a família na época? Sim. E como é que é a sua família hoje? A minha família se mudou para Catanduva e eu acompanhei, né? Porque eu era menor de idade e vim morar na cidade de Catanduva. Seus familiares ainda moram aqui, ainda residem aqui? Sim, meu pai, minha irmã e meu irmão ainda moram na cidade. Você é casado, tem filhos? Ah, sim. A minha situação civil Civil. é
à espera de um milagre. Aliás, a gente tem até uma história muito interessante. A gente vai falar daqui a pouco de uma entrevista que você participou no âmbito nacional, que estava, acho que até relacionada a essa questão, mas a gente vai falar depois. Certo. A maioria das pessoas te conhecem como Pimpão. Mas qual é o seu nome de registro? Ah, sim, as pessoas me conhecem como Palhacinho Pimpão. Meu nome é Wagner Luiz Pimpão Bersa. Você já colocou o Pimpão, já faz Pimpão parte. Já agregou aí. Foi acrescentado, sim. Então, de batismo era Wagner Luiz Bersa. É. E agora Wagner Luiz Pimpão Bersa. Isso, aí foi feito um processo jurídico que chama retificação de nome. Eu peguei um advogado, houve um pagamento, né, do processo, e juízes teve que assinar, e houve aquela retificação. Semelhante ao Lula, que a palavra Lula foi acrescentada no nome dele. Aqui em Catanduva nós temos um cidadão que tem o apelido de Curitiba. Esse Curitiba foi acrescentado no nome. Então, Pimpão foi acrescentado. Pimpão, na verdade, é um apelido e você levou para o nome do palhacinho ou alguém colocou? Como é que é isso? Qual é a história do nome? Ah, certo. Bem. O início, quando eu vesti pela primeira vez roupa de palhaço... Por que foi, Pimpão? Né, foi no Teatro Municipal, numa peça de teatro chamada Circo de Bonecos. Circo de Bonecos. É. Que ano foi isso? Foi em 1983. 1983, Circo de Bonecos. É uma peça de teatro chamada Circo de Bonecos. Houve testes para vários atores e eu fui o escolhido para ser o palhaço da peça. E no texto da peça só estava escrito palhaço, não tinha nome. E pela primeira vez eu comecei a trabalhar como palhaço com roupa de palhaço. Quando terminava a peça, eu ficava sempre um pouco a mais. Os atores iam para os camarins para se trocar de roupa e eu ficava um pouco a mais para brincar com as crianças. E eu ia até a porta do Teatro Municipal e brincava com as crianças ali, nas escadarias do Teatro Municipal. E um dia, um grupo de crianças perguntou, qual que é o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Bersolino Põe Manteiga. Como? Não, Bersolino Põe Manteiga, que era o meu nome antigo de artista. Bersolino Põe Manteiga. Mas por quê? Você já tinha uma identidade com teatro, é isso? Porque eu já trabalhava com teatro. Já trabalhava com teatro. Já trabalhava, né? E aí as crianças perguntavam, qual é o seu nome? Eu falei, não, a gente quer saber o seu nome de palhacinho. Eu falei, no momento eu não tenho nome, né? Aí as crianças se reuniram num lugar assim meio afastado, depois eles voltaram e falaram assim, a gente quer que você seja o Palhacinho Pimpão. Por causa... Do Ursinho Pimpão. Isso. Do Balão Mágico, do Balão da Simoni Mágico, e tal. do Balão Mágico. Isso foi em 83, você tinha na época 21 anos, se eu não estou enganado. Eu né? acho que deve ser isso, se você fizer a conta. E você, então, o Palhacinho Pimpão nasceu e foi batizado pelas crianças na escadaria do Teatro Municipal de Catanduva. No ano de 1983. 83. Quer dizer, você me disse aqui que já trabalhava com o teatro. Agora, a vocação para palhaço, ela veio nessa oportunidade dessa peça. Até então você não tinha essa vocação ou tinha? Como é que era isso? A minha vocação é de comediante, porque o palhaço é um comediante. Comediante humorística, comediante e humorista. Humorista. Porque eu também escrevo as minhas piadas. Correto. Porque é o seguinte, o comediante é aquele que interpreta a piada que alguém escreveu. E o humorista é aquele que escreve as piadas, que escreve os textos, né? Só que eu sou os dois, eu sou comediante e também sou humorista, porque quem escreve os textos, as piadas que eu faço, sou eu mesmo. Pimpão, e aí você, como Palhacinho Pimpão, lá em 83, a peça ficou em cartaz quanto tempo? Ficou quase um ano em cartaz. Quase um ano em cartaz. E aí eu comecei a trabalhar em festas de aniversário, e aí eu criei o bloco do Eu Sozinho. Quer dizer, então, as atividades pós o teatro foram animação de festas. E esse era o seu meio de vida, você sobrevivia, esse era o trabalho, era o seu trabalho. Comecei a profissionalizar. Eu comecei a trabalhar profissionalmente como palhaço. Como palhaço. Nas festas de aniversário eu recebia, né? A gente sabe que você teve assim, muitas experiências, você falou aí do bloco do Eu Sozinho. Conta pra gente aí, pro nosso telespectador, pro internauta, relembrar. Era um bloco que você descia no carnaval, Sim. Isso era só no carnaval? Teve reuniões sobre a questão de carnaval.
E aí alguém sugeriu, Pimpão, faz um bloco aí você, né? Aí eu procurei alguns amigos para tentar formar um bloco, e eu não consegui. E por coincidência, naquele momento, eu vejo no gibizinho do Zé Carioca uma história do bloco do Eu Sozinho. O Zé Carioca, ele desfilava na escola de samba lá. Ele brigou com o pessoal da escola de samba e ele não podia desfilar na escola de samba. Então ele pegou e escreveu um cartaz, bloco do Eu Sozinho, e participou do carnaval. E aí eu gostei da história, então eu resolvi fazer o bloco do Eu Sozinho, com uma tabuleta de mão escrito bloco do Eu Sozinho. E você descia todos os anos na avenida? Todos os anos. Quanto tempo, Pimpão? O último ano que eu participei do Carnaval em Catanduva foi no ano 2000. Ano 2000. 2000. Agora, eu cheguei em Catanduva em 95, para ser mais preciso. E eu me lembro de você, na Avenida Brasil, com um megafone. Eu queria que você falasse desse período aí. O que é você fazer propaganda, alguns anúncios? Propaganda da rua, com o megafone e com a tabuleta. E aí eu aperfeiçoei, peguei um Walkman e eu colocava sons, né? Eu gravava. Então eu colocava som de carneiro, cavalo, gato, cachorro latindo. Então eu colocava lá nos intervalos entre uma fala e outra. Aí de repente as pessoas falam, nossa, de onde que vem vindo esses boi aí, né? Mó, né? Ah, é o Pimpão lá. E esses carneiros, de onde que vem vindo? Ah lá, o Pimpão. Então eu essa experiência sua ali no comércio e tal, você acha que isso favoreceu ainda mais para que você ficasse conhecido na cidade? Sim, ajudou bastante. Meu trabalho de rua, trabalho nas festas de aniversário, né? Tem algum outro tipo de atividade que você realizou? Olha, nós falamos das festas de aniversário, falamos aqui do comércio, falamos também do bloco do Eu Sozinho. Sim. Bem, quando o palhaço, inicialmente, se você não tem um captador de recursos, um empresário artístico, alguém que vai abrindo algumas portas, você fica um pouco limitado. E foi um período triste para mim, porque eu sempre quis fazer a mais. Eu achava que... Eu criei o Palhacinho Pimpão pensando em ter um programa de rádio, um programa de televisão, peças de teatro, fazer um filme para cinema. Eu não criei o Palhacinho Pimpão para aquela tabuleta. E eu fazia aquele trabalho na tabuleta por falta de outro trabalho. Então, é como se fosse obrigado, né, para mim poder sobreviver. Mas era uma coisa que eu não gostava de fazer. Porque eu sempre planejei o Palhacinho Pimpão para as outras coisas. E você não conseguiu levar ele para o rádio? Teve alguma experiência ou não, nesse sentido? Por causa dessa questão, que você não tem um produtor, você não tem um captador de recursos, não tem um empresário artístico. Você tem que ter um empresário artístico para ir abrindo as portas para você, para chegar lá na televisão, ó, vamos usar esse palhaço aí, né? É verdade. Ó, programa de rádio, vamos colocar o Pimpão aí. Mas você, ainda assim, com toda essa dificuldade, Pimpão, você conseguiu alguns momentos aí, projeções, inclusive uma projeção no âmbito nacional, quando você participou do programa do Jô Soares. Do Jô Soares, sim. Foi a minha primeira apresentação num programa de televisão a nível de transmissão a nível nacional, que é o Jô Soares, na época do SBT. Era o Jô 11h30, né? É isso? Jô Soares, 11h30. Tudo começou quando eu comecei a colocar alguns anúncios diferentes no jornal. Inclusive no jornal Opinião. Eu acho que era o jornal Opinião. Eu coloquei assim o anúncio. Palhacinho pobre procura mocinha rica para casamento. Aceita-se juíza, promotora, delegada de polícia, fazendeira, empresária, né? E esse anúncio era um anúncio sério, embora... Um anúncio de verdade. É de verdade. Porque é o seguinte... Você queria casar e queria casar com a moça rica. É que eu, como palhacinho, eu ganhava muito pouco. Então, o único caminho que eu estava vendo era uma moça rica. Uma mulher rica, e aí ela vai investir nos meus projetos, né? Seria isso, uma salvação para mim, né? E esse anúncio foi que despertou a produção do Jô Soares? Sim. O irmão do Luiz Pereira, advogado, pegou esse anúncio e fez um fax e mandou para o Jô Soares.
Na época não tinha muito e-mail, não tinha internet, era um fax. E o Jô Soares pegou esse fax e leu no programa dele. Olha, o palhacinho procurando mocinha rica para casamento, fez umas brincadeiras lá. Muito bem. No dia seguinte, quando eu soube que o Jô Soares tinha falado meu nome lá no palhacinho, lá, eu procurei o irmão do Luiz Pereira, ele me deu o endereço para me mandar uma carta para o Jô Soares. Aí eu escrevi uma carta, fiz um resumo da história da minha vida, e no final da carta eu me identifiquei. Ó, eu sou, desde o início, eu sou aquele palhacinho do fax, né? E que eu estou disponível para uma entrevista. Mandei a carta como um tiro no escuro. 2 semanas depois, a produção do Jô Soares me liga, me convidando para ir no programa Jô Soares 11h30. E aí, pela primeira vez, eu viajei de avião da TAM. Olha aí. Fiquei hospedado no Hotel 5 Estrelas, tudo pago pela produção do programa Jô Soares. Olha que legal. E, quer dizer... Para mim, foi um marco, como se fosse a história da Cinderela, aquela pessoa pobre, de repente ele vira um príncipe. Porque eu, lá no programa Jô Soares, com toda aquela mordomia que eu tive, avião, Hotel 5 Estrelas, eu me senti um príncipe, né? A pessoa pobre se transformando num príncipe. Com certeza. É semelhante à história da Cinderela. E como é que foi lá, efetivamente, a sua entrevista? Lá você... foi positivo? Isso surgiu algum convite? Melhorou para você os seus negócios aqui? De que forma isso te beneficiou? Bem, popularmente ajudou, mas financeiramente não. Mais uma vez eu digo que o artista que não tem produtor, não tem empresário artístico, não tem captador de recursos, ele fica muito limitado. Você participou de outros programas de TV também? Já. A TV Opinião, por exemplo, eu fui entrevistado 2 vezes pela Lady Amália Marangoni. Amália Marangoni, né? saudosa. Lembra da Amália Marangoni? Muito, lembro muito querida, pessoa querida. E também eu fui entrevistado em Bauru, na TV Bauru, pela aquela Fabiana Berto, que ela tinha um programa lá. TV Sertãozinho, né? Já fui entrevistado. Então, foi essas 3 emissoras de televisão. Agora, Pimpão, me diz uma coisa. Nós soubemos também que você teve um baile chamado Baile do Palhacinho Pimpão. Conta pra gente como é que surgiu e como é que funcionava isso. O Baile do Palhacinho Pimpão. O Chaves, ele fazia baile. E o Bertinho também. Na época tinha os 2 bailes famosos, o baile do Chaves e o baile do Carlos Bertinho. E um dia o Chaves me falou alguma coisa. Pimpão, por que você não faz um bailinho para criança, semelhante ao que nós estamos fazendo, mas para criança? E aí eu conversei com o Raul, e nós 2 fomos conversar com o J. Machado. E aí nós criamos um grupo para fazer os bailinhos do Palhacinho Pimpão no sindicato da Rua Minas Gerais, que é entre a Rua Brasil e a Rua Maranhão, que o sindicato ainda está lá. E, para sua surpresa, não sei se você sabe, o Duda Santana, que está ali, ele era o porteiro. Ele era o porteiro do baile? Do baile. Então, eram nós 4. Eu, o J. Machado, né? Já esteve aqui com a gente, né? Inclusive. Então, o Raul, J. Machado, que foi vereador, né? E radialista. O Raul Salvador de Araújo Moraes e o comendador Duda Santana. Que está aqui trabalhando era o homem da bilheteria, da portaria. Era o porteiro. Era o porteiro. Porque o J. Machado, nós precisávamos de alguém de confiança para ficar na portaria. Aí o J. Machado lembrou do Duda Santana e convidou ele para ser o porteiro. Pimpão, falando da sua passagem pela política, que você também foi eleito vereador, sim, você pretende se candidatar novamente? Se houver oportunidade de eu ser pré-candidato, sim. Se as portas continuarem abertas, sim. Quer dizer, você acredita também que a sua eleição, quer dizer, porque você disse que não teve os recursos ao longo da sua vida, tal, para desenvolver a atividade como palhaço de uma maneira artística. Não do jeito que eu queria fazer. Do jeito fazer. Que você queria. Mas, assim, você conseguiu de outras formas, quer dizer, você conseguiu uma projeção nacional com o programa de Jô Soares, você conseguiu um cargo eletivo que tantos tentam fui eleito e muitas vereador, vezes não é. Né? Quer dizer, então você percebe e sente de uma maneira positiva o respeito e o carinho que a cidade tem com você. Como é que você... Bem, na questão do Jô Soares, começou porque o advogado, o irmão do Luiz Pereira, mandou um fax. E eles leram o fax.
e depois a minha carta. Mas tudo começou com aquele fax. Pois é, então estou dizendo, Né? sempre alguma circunstância te favoreceu. Isso. Alguém fez algo que foi benéfico E para na você. questão de eu ser eleito vereador em 2008, é que em 2006 eu fui candidato a deputado federal. E eu tive 1.085 votos. E aí, em 2008, eu fui candidato a vereador, usando o slogan, vote num palhaço de verdade. E as pessoas perguntavam para mim, Pimpão, quantos votos você precisa para ser eleito vereador? Aí eu respondia, eu preciso de 1.000 votos. Quantos votos você teve para deputado federal? Tive 1.085 votos. Ah, então você já está eleito? É, eu estou eleito. Porque as pessoas têm mania de querer votar naquele que tem chance de ser eleito, né? Aquela conversa boba de perder o voto. Eu não quero perder meu voto. Entendi. Né? Então, a questão dos 1.085 Tá, votos estou eleito. Aí tô... é que incentivou as pessoas a votar em mim, ajudou a incentivar. Não, ele vai ganhar. Sim. E quantos votos e você a teve? frase, vote num palhaço de de verdade. Né? Pelo amor de Deus, vote num palhaço de verdade. Para vereador. E quantos votos você teve? 1.403 votos. Acima do que você havia tido 2 anos antes. Isso. E você atribui exatamente a essa questão, né? Não, realmente eu Dessa estou eleito. questão, né, dos 1.085 votos, que as pessoas começaram a acreditar. Nossa, ele teve mais de 1.000 votos, então ele tem chance de ser eleito. Com certeza. Foi aí que eu consegui. Com o término do seu mandato, qual passou a ser sua atividade profissional? Você voltou a ser o palhaço, Pimpão, trabalhando aí nas ruas? Como é que está ou não? Você está com outros projetos? É que eu me aperfeiçoei na questão de projetores e na questão de filmagens em geral. Porque eu trabalho em filmagens em geral, divulgação na internet e eu me especializei em projetores. Ah, né? correto. Eu vendo projetores, eu vendo e alugo projetores. E o que faz eu vender os projetores é justamente os vídeos que eu faço dos projetores. Ah, legal. Inclusive, a minha última venda do projetor, o último projetor que eu vendi para o estado do Ceará. Ah, é para o estado do Ceará? Juazeiro do Norte. Juazeiro do Norte. E um outro projetor que eu tinha vendido antes desse, eu vendi para Santa Catarina, Joinville. Olha que legal. Então, os meus vídeos e a minha divulgação na internet faz eu vender projetores para o Brasil todo. Eu já vendi 48 projetores. E já tenho mais de 200 vídeos no YouTube e diretamente no Facebook. Aos poucos, eu estou sendo uma referência a nível nacional na questão de projetores. Olha que interessante. De vez em quando, pessoas de outros estados me telefonam, mandam e-mail. Como o Palhacinho Pimpão, vendendo os projetores? Isso é. Eles me telefonam pedindo informações de projetores. Porque eles assistem meus vídeos, que eu faço vários. Tem a risadinha cara de pau na venda dos projetores ou não? Às vezes tem. Tem também? Às vezes tem. Pimpão, e a gente está chegando no final do programa, mas eu não posso deixar de destacar uma novidade fantástica, que sim. é o desenho animado. Conta pra gente aí. Eu agora, através do Dotas, né, me convidou para participar dos desenhos da Turma do Gibi, que ele já faz desenhos animados da Turma do Gibi. Aí ele falou, Pimpão, eu vou dar um pedacinho para você, que você vai participar do desenho. E me mandou um texto para me gravar. Então, eu gravei a minha voz e ele fez o desenho animado. Eu achei fantástico. Vou até pedir para a nossa produção Sim. colocar para você que está aí acompanhando o programa de hoje, o nosso Acervo Catanduva, para que você confira um trechinho desse desenho, que é muito bacana, inclusive com a própria dublagem do Palhacinho Pimpão. É a minha voz, a voz mesmo do Palhacinho Pimpão, voz. que faz aí a voz do personagem. Vamos conferir. Pessoal, eu estava lá fora fazendo propaganda do circo e achei essa mala com roupa de criança. Que bom, são as nossas roupas. Isso, e bem a tempo. Gran Capitã, apresentador, obrigado pelo convite. Mas temos que ir embora. Nossas mães já devem estar preocupadas. Nós só vamos trocar de roupa e vamos pra casa. A gente vai deixar a roupa dos artistas na mala. Ricardinho. Meu caro apresentador, meu caro Pimpão, teremos que se contentar com esses mesmos números de sempre. Óleo mágico, por exemplo.
Toda vez pede para uma mulher da plateia tirar um coelhinho da cartola. Não muda nunca. Pode tirar o coelhinho fofinho da cartola, né? Ai, vou realizar um sonho de infância. Pode tirar. Pode tirar. Hoje mudou um pouquinho. Fantástico, olha, parabéns, Pimpão, e o nosso abraço ao Jonatas Dota, que é o idealizador desse desenho aí. Parabéns por ter convidado, viu, Jonatas, o Pimpão. Acho que foi realmente uma grande pedida, gostei muito. E você pode, claro, aí conferir no YouTube, no Facebook, tem sempre aí compartilhado, inclusive na sua página. Eu mesmo estou compartilhando, eu mesmo estou divulgando no Facebook. Eu queria abordar com você mais um ponto, porque assim, a gente vê o Pimpão, né? Ele contou a história dele pra gente, mas tem algo muito particular, que foi em 89, você me contava, que você ficou sócio da Biblioteca Municipal. E de lá pra cá, o que esse homem já leu é algo impressionante. Conta pra gente, Pimpão. 558 livros. 558 livros. É assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muitas ideias e projetos. E uma vez eu escrevi um roteiro para um filme de cinema e mostrei para uma pessoa. E depois eu comecei a perceber a minha deficiência de escrever a língua portuguesa. Aí eu pensei, se você tem muitas ideias e projetos, você tem que se aperfeiçoar na arte da escrita. Você tem que escrever bem para poder mostrar os projetos. É verdade. Então, aí também tem um conhecimento maior, né? Conhecimentos gerais. Aí, o que eu fiz? Em 1989, eu fiquei sócio da Biblioteca Municipal e me dediquei à leitura dos livros. E de lá para cá, além de ler os livros, eu inventei um método próprio de, cada vez mais, me aperfeiçoar na arte de escrever na língua portuguesa. É um método próprio meu, que eu inventei. E de lá para cá, além de ter o conhecimento geral, eu me aperfeiçoei muito na arte de escrever. Hoje eu sou um escritor. Já cheguei a escrever alguns livros, já escrevi os roteiros dos filmes que eu já fiz 3 filmes. Enfim, hoje eu sou escritor graças à Biblioteca Municipal e a minha vontade, o meu método próprio de aperfeiçoar cada vez mais na arte de escrever a língua portuguesa. E você pode ter certeza que tem te ajudado também nos negócios, na venda de projetores, pelo fato dos seus vídeos aí. Os vídeos, os vídeos é que faz eu vender. Você é o roteirista desses vídeos. É isso mesmo. Aliás, eu aproveito essa oportunidade aqui, bem lembrado pelo Pimpão, e incentivar. E o palhacinho que vai incentivar a garotada a ler. Porque, olha, infelizmente, tem diminuído muito o número de leitores. Sim. E isso é péssimo, porque sem a leitura, você não tem um conhecimento do vocabulário, tem dificuldade para escrita, até para falar. Escrever bem e falar bem. Exatamente. Quem escreve bem, fala bem. E tem que ler. Né? E quem não lê bem, não vai falar bem nem escrever bem. Isso. Palhacinho Pimpão, fale com as crianças agora que elas precisam da leitura. Sim, é importante vocês lerem e se aperfeiçoar cada vez mais. É uma questão de honra eu escrever cada vez melhor a nossa querida língua portuguesa. Eu faço isso sempre. Então, se você quiser progredir na vida, o início, porque eu acho que a escrita é a primeira arte. Eu acho. É isso mesmo. É a primeira arte. Olha, a gente finaliza aqui com o Palhacinho Pimpão. Muito obrigado, Pimpão. Foi uma honra tê-lo aqui no nosso Então, vamos terminar com a minha frase. É, claro, com certeza. Eu ia dizer isso. Né? Finalizando aqui, mas deixando você para finalizar com o nosso telespectador, com o nosso internauta. Este foi mais um Acervo Catanduva. Com vocês, respeitável público, Palhacinho Pimpão. Palhacinho Pimpão, o amiguinho das criancinhas, protetor dos animais. Um grande abraço e até a próxima.